Prontinho, tá gravando. O encontro de Otávio. A noite densa e escura foi cortada ao meio, separada em 2 blocos negros de sono. Onde estava? Entre os 2 pedaços, vendo-os, o que já dormira e o que ainda iria dormir, isolada no sem tempo e no sem espaço, no intervalo vazio. Esse trecho seria descontado dos seus anos de vida. O teto e as paredes uniam-se sem arestas, caladas, de braços cruzados, e ela estava dentro de um casulo. Joana espiou sem pensamentos, sem emoção, uma coisa olhando para outra coisa. Aos poucos, de um movimento com a perna, nasceu-lhe longínquamente a consciência misturada a um gosto de sono na boca, estirando-se depois por todo o corpo. O luar empalidecia o quarto, a cama. Um momento mais um momento, mais um momento, mais um momento. De repente, como um pequeno raio, alguma coisa acendeu dentro dela. Disse rapidamente, sem mover um só músculo do rosto: olhe para o lado. Continuou fixando o teto, aparentemente sem ligar sequer, mas o coração batendo assustado. Olhe para o lado. Adivinhava que terminaria olhando, vagamente sabia o que havia ao lado, mas agia como se não pretendesse olhar, como se ignorasse o resto da cama. Olhe para o lado. Então, vencida, diante de uma multidão de caras assistindo à cena lá do palco, voltou lentamente a cabeça sobre o travesseiro e espiou. Lá estava um homem. Compreendeu que esperava exatamente isso. O peito nu, os braços abertos, crucificado. Ajeitou a cabeça na posição antiga. Bem, já espiei. Mas logo em seguida levantou o corpo e, apoiada sobre o próprio cotovelo, fitou, talvez sem curiosidade, porém exigente, esperando uma resposta. Atendendo a que as caras impassíveis aguardavam esse gesto. Lá estava um homem. Quem era? A pergunta nasceu leve, já perdida, e carregada como uma pobre folha pelas ondas escuras. Mas antes que Joana pudesse esquecê-la inteiramente, viu-a crescer de importância, apresentar-se como nova e urgente, a voz debruçada sobre ela. Quem era? Impacientou-se, cansada da insistência da multidão de faces que, em lugar de brinquedo a dirigir agora exigia. Quem era? Um homem, um macho, respondeu. Mas seu homem, aquele estranho, olhou no rosto, um rosto cansado de criança dormindo. Os lábios entreabertos, as pupilas sobre as grossas pálpebras descidas, voltadas para dentro, mortas. Tocou-o no ombro, de leve, e antes mesmo que recebesse alguma impressão, recuou rápida, assustada. Parou um pouco, sentindo o próprio coração ressoar no peito. Ajeitou a camisola, dando-se tempo para recuar se ainda quisesse. Porém, continuou. Aproximou seu braço, claro do braço nu daquela criatura, embora já previsse o pensamento que se seguiu, estremeceu toda pela diferença violenta de cor, tão firme e audaciosa como um grito. Havia 2 corpos limitados sobre a cama, e dessa vez não podia queixar-se de se conduzir consciente à tragédia. O pensamento impusera-se em que ela o tivesse escolhido. E se ele acordasse e a surpreendesse inclinada sobre ele? Se abrisse os olhos subitamente, estes se encontrariam tão de frente com os seus, as 2 luzes cruzando-se com as outras 2 luzes. Retirou-se depressa.
Encolheu-se dentro de si mesma, cheia de medo, daquele temor inconfessado das antigas noites sem chuva na escuridão sem sono. Quantas vezes terei que viver as mesmas coisas em situações diversas? Imaginou aqueles olhos como duas placas de cobre, brilhando sem expressão. Que voz poderia sair daquela garganta adormecida? Sons como setas grossas cravando-se nos móveis, nas paredes, nela própria maciamente. E todos também de braços cruzados, olhar varando o espaço longe, implacavelmente. Badaladas de relógio só terminam quando terminam, nada há a fazer. Ou joga-se uma pedra em cima, e depois do barulho de vidros e molas quebradas, o silêncio derramando-se de dentro como sangue. Por que não matar o homem? Tolice, esse pensamento era inteiramente forjado. Olhou, medo de que aquilo tudo, como ao aperto de um botão, bastaria tocá-lo, começasse a funcionar ruidosa mecanicamente, enchendo o quarto de movimentos e de sons, vivendo. Teve medo do próprio medo, que a deixava isolada. Enxergou de longe, do alto da lâmpada apagada, a si mesma, perdida e miúda, coberta de luas, junto do homem que podia viver a qualquer momento. E, subitamente, traiçoeiramente, teve um medo real, tão vivo como as coisas vivas. O desconhecido que havia naquele animal não era seu, naquele homem que ela só soubera amar. Medo no corpo, medo no sangue. Talvez ela a estrangulasse e Talvez ele a estrangulasse e assassinasse. Por que não? Assustou-se. A audácia com que seu próprio pensamento avançava, guiando-a como uma luzinha móvel e trêmula através do escuro. Para onde ia? Mas por que Otávio não a estrangularia? Não estavam sós? E se ele estivesse louco sob o sono? Estremeceu. Teve um movimento involuntário com as pernas, afastou os lençóis, pronta para se defender, para fugir. Ah, se gritasse, não teria medo. O medo fugiria com um grito. Otávio respondeu ao seu movimento, erguendo por sua vez as sobrancelhas, apertando os lábios, abrindo-os de novo e continuando morto. Ela olhava-o, esperava. Não, não era perigoso. Passou as costas da mão pela testa. Havia ainda o silêncio, o mesmo silêncio. Talvez, quem sabe, tivesse vivido um pouco de sonho misturado com a realidade, pensou. Procurou rememorar o dia passado. Nada de importante, senão o bilhete de Otávio, avisando que almoçaria fora, como vinha acontecendo quase regularmente há tempos. Ou o medo fora mais do que uma alucinação. O quarto era agora nítido e frio. Repousou os olhos cerrados. Felizmente, eram raras as noites de pesadelo. Que tola tinha sido. Aproximou a mão, tentou tocá-lo. Deixou a palma estirada sobre o seu peito, a princípio de leve, quase flutuando, mas vencendo-se aos poucos. Depois, de momento a momento, mais confiante, abandonou-a inteiramente sobre aquele largo campo que uma vegetação ligeira cobria. Os olhos abertos, sem ver, toda a atenção voltada para si própria e para o que sentia. Um móvel estalou, as sombras agarraram-se mais firmes no guarda-roupa. Então nasceu-lhe uma ideia tão quente que o coração acompanhou-a com pancadas fortes. Assim, aproximou-se dele, aninhou com cuidado a cabeça no seu braço, junto do seu peito. Ficou parada à espera. Aos poucos, sentiu o calor do estranho transmitindo-se a ela mesma pela nuca. Ouviu o bater ritmado longínquo e sério de um coração.
Prescrutou-se atenta. Aquele ser vivo era seu. Aquele desconhecido, aquele outro mundo era seu. Via-o longe, do alto da lâmpada, o corpo nu, perdido e fraco, fraco. Como eram frágeis e delicadas suas linhas descobertas, sem proteção. Ele, o homem. De uma fonte oculta, veio-lhe subindo pelo corpo a angústia, enchendo-lhe todas as células, empurrando-a, desamparada, para o fundo da cama. Meu Deus, meu Deus. Depois, num parto doloroso, sob a respiração difícil, sentiu o óleo macio da renúncia derramar-se dentro de si. Enfim, era seu. Passo. Desejou chamá-lo, pedir-lhe apoio, pedir-lhe que dissesse palavras de apaziguamento, mas não queria acordá-lo. Temia que ele não soubesse fazê-la subir para uma sensação mais alta, para a realização daquilo que agora era ainda um doce embrião. Sabia que mesmo nesse momento estava sozinha, que o homem acordaria distante, que ele poderia interceptar-lhe com um bloco, uma palavra distraída e morna, um estreito e luminoso caminho onde tropeçava nos primeiros passos. No entanto, imaginá-la ignorante do que se passava dentro dela não diminuía sua ternura. Aumentava, fazia maior que seu corpo e sua alma, como para compensar a distância do homem. Joana sorria, mas não podia evitar que o sofrimento começasse a lhe palpitar em todo o corpo, como uma sede amarga, mais que sofrimento, um desejo de amor crescendo e dominando-a, dentro de um vago e leve turbilhão, como uma rápida vertigem, veio-lhe a consciência do mundo, de sua própria vida, do passado aquém de seu nascimento, do futuro além de seu corpo. Sim, perdida como um ponto sem dimensões, uma vez um pensamento. Ela nascera, ela morreria, a terra, veloz, profunda a sensação, o mergulho cego numa cor, vermelha, serena e larga como um campo. A mesma consciência violenta e instantânea que assaltava às vezes nos grandes instantes de amor, como a um afogado que vê pela última vez. Começou baixo, mas tudo o que ela pudesse dizer não bastava. Ela estava vivendo. Espiou-o. Como ele dormia, como existia, nunca o sentira tanto. Quando se unira a ele nos primeiros tempos de casada, o deslumbramento lhe viera de seu próprio corpo descoberto. A renovação fora sua. Ela não transbordara até o homem e continuaria isolada. Agora, subitamente compreendia que o amor podia fazer com que se desejasse o momento que vem no impulso que era a vida. Sentia o mundo palpitar docemente em seu peito. Doía-lhe o corpo, como se nele suportasse a feminilidade de todas as mulheres. Silenciou de novo. Olhando para dentro de si, lembrou-se: sou a onda leve que não tem outro campo senão o mar. Me debato, deslizo, voo, rindo, dando, dormindo, mas ai de mim, sempre em mim, sempre em mim. De quando era aquilo? Lido em criança? Pensado? De súbito recordou-se. Ainda agora pensaram. Talvez antes de encostar o braço no de Otávio. Talvez naquele momento em que tivera vontade de gritar. Cada vez mais tudo era passado, e o passado tão misterioso como o futuro. Sim, e também vira, rapidamente como um carro silencioso em disparada, aquele homem que ela encontrava às vezes na rua, aquele homem que a fitava mudo, magro e afiado como uma faca. Já o sentira naquela noite de leve, encostando na sua consciência como a cabeça de um alfinete, como um pressentimento. Mas em que momento? No sonho? Na vigília? Um novo fluxo de dor e de vida cresceu, inundou-a com a angústia da prisão. Recomeçou tímida para Otávio. Estava mais escuro.
Ela não via senão como uma sombra. Ele se apagava cada vez mais, escorregava-lhe por entre as mãos, morto no fundo do sono. E ela, solitária como o tic-tac de um relógio numa casa vazia, esperava sentada sobre a cama. Os olhos engrandecidos, o frio da madrugada próxima atravessando-lhe a camisa fina. Sozinha no mundo, esmagada pelo excesso de vida, sentindo a música vibrar alta demais para um corpo. Mas a libertação veio e Joana tremeu ao seu impulso, porque branda e doce como um amanhecer num bosque, nasceu a inspiração. Então, ela inventou o que devia dizer. Os olhos fechados, entregue, disse baixinho palavras nascidas naquele instante, nunca antes ouvidas por alguém, ainda tenras da criação. Brotos novos e frágeis. Eram menos que palavras, apenas sílabas soltas, sem sentido, mornas, que fluíam e se entrecruzavam, fecundavam-se e renasciam num só ser para desmembrarem-se em seguida, respirando, respirando. Seus olhos se umedeceram de alegria suave e de gratidão. Falara. As palavras vindas diante da linguagem, da fonte, da própria fonte. Aproximou-se dele, entregando-lhe sua alma, e sentindo-se, no entanto, plena, como se tivesse servido o mundo. Ela era como uma mulher. As árvores escuras do jardim vigiavam secretamente o silêncio. Ela bem sabia. Adormeceu. Passo. Lídia, a manhã seguinte era de novo como um primeiro dia, sentiu Joana. Otávio saíra cedo e ela o abençoava por isso, como se ele lhe tivesse concedido intencionalmente tempo para pensar, para observar-se. Ela não queria precipitar-se em nenhuma atitude. Sentia que qualquer de seus movimentos poderia tornar-se precioso e perigoso. Foram instantes, horas rápidas apenas, porque ela recebeu o bilhete de Lídia convidando-a a visitá-la. Sua leitura fizera Joana sorrir antes mesmo de provocar aquelas rápidas e pesadas batidas do coração, e também a lâmina fria de aço encostando no interior morno do corpo, como se sua tia morta ressurgisse e lhe falasse. Joana imaginou-lhe o susto, sentiu seus olhos abertos, ou seriam seus próprios olhos a quem ela não permitia surpresas? Otávio voltou para Lídia. Apesar de Joana, diria a tia. Joana alisou os cabelos vagamente, a lâmina fria encostada ao coração quente. Sorriu de novo. Só para ganhar tempo. Mas sim, por que não continuar com Lídia? Respondeu a tia morta. A lâmina agora, e esse pensamento claro, oprimiu-lhe, rindo, os pulmões, gelada. Por que recusar acontecimentos? Ter muito tempo ao mesmo tempo, sentir de várias maneiras, reconhecer a vida em diversas fontes. Quem poderia impedir a alguém viver largamente? Mais tarde caiu num estado de estranha e leve excitação. Deslizou pela casa sem destino, chorou mesmo um pouco, sem grande sofrimento, só por chorar. Convenceu-se, simplesmente como quem acena com a mão, como quem olha. Estou sofrendo? Indagava-se às vezes, e de novo, quem pensava enchia toda ela de surpresa, curiosidade e orgulho, e não restava lugar para quem sofrer. Mas sua fina exaltação não lhe permitiu continuar no mesmo plano durante muito tempo. Passou logo a outro tom de comportamento. Tocou um pouco de piano, esqueceu a carta de Lídia. Quando dela se lembrava vagamente um pássaro que vem e volta, não sabia decidir-se, se ficava triste ou alegre, se calma ou agitada. Lembrava-se continuamente da noite anterior. A vidraça erguida brilhava serenamente a lua, do peito nu de Otávio, da Joana, que adormecera profundamente, quase pela primeira vez na vida, confiando-se a um homem que dormia ao seu lado. Na verdade, não se distanciara da Joana cheia de ternura da véspera.
Envergonhada, humilde e rejeitada, essa vagara até voltar, e Joana estava cada vez mais dura, mais concentrada e cada vez mais perto de si mesma, julgava. Até melhor, só que o aço frio se renovava sempre, nunca esquentava. Sobretudo, no fundo de qualquer pensamento pairava um outro, perplexo, quase encantado, como no dia da morte do pai. Aconteciam coisas sem que ela as inventasse. De tarde, pôde enfim observar Lídia, e soube que estava tão longe dela como da mulher da voz. Olhavam-se e não podiam se odiar, ou mesmo se repelir. Lídia falara, pálida e discreta, sobre vários assuntos sem interesse para nenhuma das duas. Sua gravidez nascente boiava por toda a sala, enchia, penetrava Joana, até que aqueles móveis apagados, com os paninhos de crochê, pareciam guardar-se no mesmo segredo quase revelado, na mesma espera de um filho. Os olhos abertos de Lídia eram sem sombras. Que mulher bela! Os lábios cheios, mas pacíficos, sem estremecimentos, como de alguém que não tem receio do prazer, que o recebe sem remorso. Que poesia seria a base de sua vida? Que diria aquele murmúrio que ela adivinhava no interior de Lídia? A mulher da voz multiplicava-se em inúmeras mulheres. Mas onde estava, afinal, a divindade delas? Até nas mais fracas havia sombra daquele conhecimento que não se adquire com inteligência. Inteligência das coisas cegas. Poder da pedra tombando empurra outra que vai cair no mar e matar um peixe. Às vezes, encontrava-se o mesmo poder em mulheres apenas ligeiramente mães e esposas, tímidas fêmeas do homem, como a tia, como a Armanda. No entanto, aquela força, a unidade na fraqueza. Estava exagerando, talvez. Talvez a divindade das mulheres não fosse específica, estivesse apenas no fato de existirem. Sim, aí está a verdade. Elas existiam mais do que os outros, eram o símbolo da coisa na própria coisa. E a mulher era um mistério em si mesmo, descobriu. Havia em todas elas uma qualidade de matéria-prima, alguma coisa que podia vir a definir-se, mas que jamais se realizava, porque sua essência mesma era a de tornar-se. Através dela, exatamente não se unia ao passado. Através dela não se unia o passado. Através dela, exatamente, não se unia o passado ao futuro e a todos os tempos. Lídia e Joana calaram um longo momento. Não se sentiam propriamente juntas, mas sem necessidade de palavras. Como se, na realidade, se tivessem encontrado apenas para se olhar e retirar-se, então. A estranheza da situação tornou-se mais nítida quando as duas mulheres sentiram que não estavam lutando. Em ambas houve um movimento de impaciência. Ainda havia um dever a cumprir. Joana afastou-o, subitamente saciada. Bem, o tom da própria voz acordou-a desagradavelmente. Creio que está finda a entrevista. Passo. Vou pegar por aqui então. Lídia assombrou-se. Mas como? Pois se nada tinham dito. Sobretudo, repugnava-lhe a ideia de uma coisa inacabada. Nós nada dissemos ainda e precisamos falar. Joana sorriu. Nesse sorriso começou a agir, não com força, o cansaço, mas exatamente como eu a impressionaria. Que tolice estou pensando, afinal? Não sente, disse Joana, que nos afastamos do motivo que nos uniu? Se falássemos neles, seria pelo menos agora sem interesse nem ardor. Deixemos tudo para outro dia. Por um instante a figura do homem apareceu-lhes apagada, inoportuna. Mas Lídia sabia que mal aquela mulher desaparecesse, desapareceria também a inércia e o torpor em que ela a deixara, tirando-lhe a vontade de se mover. E de novo desperta, quereria o filho,
A pequena família fazia esforço por sair daquele sono, por abrir os olhos e lutar. É absurdo perdermos essa ocasião. Sim, compremos o artigo. Minha moleza vem de que me preparei demais para a festa. Joana riu novamente, sem alegria. Sei que nada posso esperar de sua parte, retomou a grávida subitamente com força. Uma nuvem destapando o sol, tudo rebrilhando de novo, insuflado de vida. Também Joana se aclarou, sentiu a nuvem descobrindo o sol, tudo borbulhando levemente de mãos dadas numa roda suave, como de crianças. Conheço-a bem, continuou Lídia. As palavras caíram serenamente enfaradas no lago, depositavam-se no seu fundo com sequência. De repente, a moça fez num último esforço para despertar. Conheço-a, sei quanto é firme sua maldade. Agora vivi. Ah, sabe, sim, a disse, como ouço vir aqui? Estou longe a olhar para essa mulher para compreender que ia gostar de mim. Encostou subitamente o coração. Ah, o ciúme, estou fria amaramente, apertando-a, diminuindo a alma. De um momento para outro, a certo movimento, posso me transformar numa linha. Isso, numa linha de luz, de modo que a pessoa fica só a meu lado, sem poder me pegar e a minha deficiência. Enquanto Lídia tem vários planos. A cada gesto revela-se outro aspecto de sua dimensão. A seu lado, ninguém escorrega e se perde, porque se apoia sobre seus seios, sérios, plácidos, pálidos, enquanto os meus são fúteis. Sou sobre sua barriga, onde até um filho cabe. Não exagerar sua importância, em todos os ventres de mulheres pode nascer um filho. Como é bela e é mulher, serenamente matéria-prima, apesar de todas as outras mulheres. O que há no ar? Estou sozinha. Os lábios grandes de Lídia, de linhas vagarosas, também pintados de claro, enquanto eu de batom escuro, sempre escarlate, 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 o rosto branco e magro. Esses seus olhos castanhos, enormes e tranquilos, talvez nada tenham a dar, mas recebem tanto que ninguém poderia resistir, muito menos Otávio. Sou um bicho de plumas, Lídia de pelos. Otávio se perde entre nós, indefeso. Como escapar ao meu brilho e à minha promessa de fuga, e como escapar à certeza dessa mulher? Nós duas formaríamos uma união e forneceríamos à humanidade. Sairíamos de manhã cedo, de porta em porta, tocaríamos a campainha. Qual é que a senhora prefere, meu ou dela? E entregaríamos um filhinho. Compreendo porque Otávio não se desligou de Lídia. Ele está sempre disposto a se lançar aos pés daquele que andam para frente. Nunca vê um monte sem enxergar apenas sua firmeza. Nunca vê uma mulher de busto grande sem pensar em deitar a cabeça sobre ele. Como sou pobre junto dela, tão segura. Ou me acendo e sou maravilhosa, fugazmente maravilhosa. Ou se não obscura, envolvo-me em cortinas. Lídia, o que quer que seja, é imutável, sempre com a mesma base clara. As minhas mãos e as dela. As minhas esboçadas, solitárias, traços lançados para frente e para trás, descuido e rapidez num pincel molhado em tinta branco triste. Estou sempre levando a mão à testa, sempre ameaçando deixá-las no ar. Oh, como sou fútil, só agora compreendo. As de Lídia recortadas, bonitas, cobertas por uma pele elástica, rosada, amarelada, como uma flor que vi em alguma parte,
mãos que repousam em cima das coisas, cheias de direção e sabedoria. Eu toda nado, flutuo, atravesso o que existe com os nervos, nada sou senão um desejo, a raiva, a vaguidão, impalpável como a energia. Energia? Mas onde está minha força? Na imprecisão, na imprecisão, na imprecisão. E vivificando-a, não a realidade, mas apenas o vago impulso para adiante. Quero deslumbrar Lídia, tornar a conversa algo estranho, fino, escapando, mas não, mas sim, não, mas por que não? Lembrou-se subitamente de Otávio, mexendo e soprando a xícara de café para esfriá-la. O ar sério, interessado e ingênuo. Surpreender Lídia? Sim, arrastá-la, como naquele tempo do internato, quando subitamente precisava pôr à prova seu poder, sentir a admiração das colegas com quem geralmente pouco falava. Então representava friamente, dando, brilhando como uma vingança, em que se escondia, saía para... A Francis travou para vocês também? Passo. Ah, então tá. Então, continuo aqui. As colegas olhavam, viam um homem qualquer e, no entanto, apesar de surpreendidas e intencionalmente distantes a princípio, no entanto, era milagrosamente exato. Elas chegavam a ver o homem se levantando da mesa, a xícara vazia, algumas moscas. Joana continuava a ganhar tempo, a avançar, os olhos acesos. E aquele outro, de noite, tira com esforço os sapatos, joga-os longe, suspira, diz: o que importa é não desanimar. O que importa é não desanimar. As mais fracas murmuravam já sorridentes, dominadas. É mesmo, como é que você sabe? As outras retraíam-se. Porém, terminavam ao redor de Joana, esperando que ela lhes mostrasse mais alguma coisa. Seus gestos, a essa altura, se tornavam leves, febris e inspirada, cada vez mais tocava em todas. Vejam os olhos daquela mulher, redondos, transparentes, tremem, de um instante para outro podem cair numa gota d'água. E aquele olhar? Às vezes, Joana era mais audaciosa, encontrando súbita nitidez naquelas meninas que liam certos livros nos corredores da escola. E aquele olhar? De quem busca prazer onde quer que o encontre. As colegas riam, mas aos poucos nascia alguma coisa de inquieto, doloroso e incômodo na cena. Elas terminavam por rir demais, nervosas e insatisfeitas. Joana, animada, subia sobre si mesma, prendia as moças à sua vontade e à sua palavra, cheia de uma graça ardente e cortante, como ligeiras chicotadas. Até que, finalmente envoltas, elas aspiravam seu brilhante e sufocante ar. Numa súbita saciedade, Joana parava então, os olhos secos e o corpo trêmulo sobre a Vitória. Desamparadas, sentindo o rápido afastamento de Joana e seu desprezo, também elas tombavam murchas, como envergonhadas. Alguma dizia, antes de se dispersarem, cansadas umas das outras: Joana fica insuportável quando está alegre. Lídia corou. O sabe, de Joana, soara tão curto, distraído e curioso, tão longe da emoção de Lídia. Não tem importância, tentou Joana apaziguá-la. É claro que você não pode saber o que é maldade. Então vai ter um filho, continuou. Quer Otávio, o pai. É compreensível. Porque não trabalha para sustentar o guri? Certamente você estava esperando de mim grandes bondades,
apesar do que disse agora sobre minha maldade. Mas a bondade me dá realmente ânsias de vomitar. Por que não trabalha? Assim não precisaria de Otávio. Não estou disposta a lhe ceder exatamente tudo. Mas me conte antes seu romance com Otávio. Me conte como conseguiu que ele voltasse para você. Ou melhor, o que ele pensa de mim. Diga sem medo. Eu o faço muito infeliz? Não sei, não tocamos no seu nome. Eu estava então sozinha? E essa alegria de dor, o aço franzindo minha pele, esse frio que é ciúme, não, esse frio que é assim. Ah, andaste tudo isso? Pois tem que voltar. Mas dessa vez não recomeçarei, juro, nada reconstruirei, ficarei atrás como uma pedra lá longe, no começo do caminho. Há qualquer coisa que roda comigo. Roda, roda, me atordoa e me deposita tranquilamente no mesmo lugar. Dirigiu-se à grávida. Não é possível. Ele não se libertaria tão facilmente. Mas ele, de certo modo, detesta você, gritara Lídia. Ah, bem. Você também sente isso? Perguntara Joana. Sim, sim, não é ódio somente, apesar de tudo. A noite de ontem, minha ternura, não importa, no fundo eu sabia que estava só. Nem ao menos fui enganada, porque sabia. E se fosse medo também? Medo? Não compreendo, surpreendia-se Lídia. Medo de quê? Talvez porque eu seja infeliz. Medo de se aproximar. Talvez seja isso. Medo de ter que sofrer também. É infeliz? Indagara a outra baixo. Mas não se assuste. A infelicidade nada tem a ver com a maldade, rira Joana. O que houve, afinal? Não estou presente, não estou presente. O que houve? O cansaço, vontade de sair chorando. Eu sei. Gostaria de passar pelo menos um dia vendo Lídia andar da cozinha para a sala, depois almoçando ao seu lado numa sala quieta. Algumas moscas, talheres tilintando, onde não entrasse calor, vestida num largo e velho robe florido. Depois, de tarde, sentada e olhando-a cozer, dando-lhe aqui e ali uma pequena ajuda, a tesoura, a linha, à espera da hora do banho e do lanche. Seria bom, seria largo e fresco. Será um pouco disso o que sempre me faltou? Por que é que ela é tão poderosa? O fato de eu não ter tido tardes de costura não me põe abaixo dela, suponho. Ou põe? Põe, não põe, põe, não põe. Eu sei o que quero. Uma mulher feia e limpa com seios grandes que me diga: que história é essa de inventar coisas? Nada de dramas, venha cá imediatamente. E me dê um banho morno, me vista uma camisola branca de linho, trance meus cabelos e me meta na cama, bem zangada, dizendo: o que então? Fica aí solta, comendo fora de hora, capaz de pegar uma doença. Deixe de inventar tragédias, pensa que é grande coisa na vida? Tome essa xícara de caldo quente. Me levanta a cabeça com a mão, me cobre com um lençol grande, afasta alguns fios de cabelo de minha testa, já branca e fresca, e me diz antes de eu adormecer mornamente: vai ver como em pouco tempo engorda esse rosto, esquece as maluquices e fica uma boa menina. Alguém que me recolha como a um cão humilde, que me abra a porta, me escove, me alimente, me queira severamente como a um cão. Só isso eu quero, como a um cão, a um filho. Você gostaria de estar casada de verdade com ele? Indagou Joana. Lídia olhara rapidamente, procurava saber se havia sarcasmo na pergunta. Gostaria. Por quê? Surpreendeu-se Joana. Não vê que nada se ganha com isso? Tudo que há no casamento você já tem. Lídia corou, mas eu não tinha malícia, mulher feia e limpa. Aposto como você passou toda a vida querendo casar. Lídia teve um movimento de revolta. Era tocada bem na ferida, friamente. Sim, toda mulher, assentiu.
Isso vem contra mim, pois eu não pensava em me casar. O mais engraçado é que ainda tenho a certeza de que não casei. Julgava mais ou menos isso. O casamento é o fim. Depois de me casar, nada mais poderá me acontecer. Imagine ter sempre uma pessoa ao lado, não conhecer a solidão. Meu Deus, não estar consigo mesma nunca, nunca. E ser uma mulher casada, quer dizer, uma pessoa com destino traçado. Daí em diante é só esperar pela morte. Eu pensava, nem a liberdade de ser infeliz se conservava porque se arrasta consigo outra pessoa. Há alguém que sempre a observa, que a perscruta, que acompanha todos os seus movimentos. E mesmo o cansaço da vida ter certa beleza quando é suportado sozinha e desesperada, eu pensava. Mas a dois, comendo diariamente o mesmo pão sem sal, assistindo à própria derrota na derrota do outro. Isso sem contar com o peso dos hábitos refletidos nos hábitos do outro, o peso do leito comum, da mesa comum, da vida comum, preparando e ameaçando a morte comum. Eu sempre dizia, nunca. Por que casou? Indagava Lídia. Não sei. Só sei que esse não sei não é uma ignorância particular em relação ao caso, mas o fundo das coisas. Estou fugindo da questão. Daqui a pouco ela me olhará daquele jeito que eu já conheço. Casei certamente porque quis casar, porque Otávio quis casar comigo. É isso, é isso. Descobri. Em lugar de pedir para viver comigo sem casamento, sugeriu-me outra coisa. Aliás, daria no mesmo. Eu estava tonta. Otávio é bonito, não é? Não me lembrei de mais nada. Pausa. Como é que você o quer? Com o corpo? Sim, com o corpo, balbuciara Lídia. É amor. E você? Atreveu-se Lídia. Não tanto. Mas ele me disse ao contrário. Lídia interrompera-se. Olhava com cuidado. Como Joana parecia inexperiente. Falava do amor com tanta simplicidade e clareza, porque certamente nada ainda lhe tinha sido revelado através dele. Ela não caíra nas suas sombras, ainda não sentira suas transformações profundas e secretas. Se não teria, como ela própria, quase vergonha de tanta felicidade, manter-se-ia vigilante à sua porta, protegendo da luz fria aquilo que não deveria prestar-se para continuar a viver. No entanto, aquela vivacidade de Joana, o que compreender através de Otávio, que existia vida dentro dela, mas seu amor não abrigava nem a Joana mesma, nem a Joana mesma, sentiu Lídia. Inexperiente, íntegra, intocada, podia confundir-se com uma virgem. Lídia olhava e tentava explicar-se o que havia de oscilante e lúcido naquele rosto. Certamente, o amor não a ligava nem mesmo ao amor. Enquanto ela própria, Lídia, quase um instante após o primeiro beijo, transformara-se em mulher. Sim, sim, mas nada altera, prosseguia Joana serena. Eu quero também mais friamente, como a uma criatura, como a um homem. Será que ela vai olhar daquele jeito medroso, assombrado, reverente? Oh, por que você fala em coisas difíceis? Por que empurra coisas enormes num momento simples? Me poupe, me poupe. Mas dessa vez tenho culpa, porque realmente nem sei o que pretendia dizer. Porém, é assim que eu a vencerei. Lídia hesitava. Isso não é mais do que amor? Pode ser, disse Joana surpresa. O que importa é que já não é amor. E de repente, eis que vem o cansaço, o grande para quê, me envolvendo e eu sei que vou dizer alguma coisa. Fique com Otávio, tenha seu filho, seja feliz e me deixe em paz. Sabe o que está dizendo? Gritara a outra. Sei, é claro. Não gosta dele. Gosto, mas eu nunca sei o que fazer das pessoas ou das coisas de que eu gosto.
Elas chegam a me pesar, desde pequena. Talvez se eu gostasse realmente com o corpo, talvez me ligasse mais. São confidências, Deus meu. Agora vou dizer assim: Otávio foge de mim, porque eu não trago paz a ninguém. Dou aos outros sempre a mesma taça. Faz com que digam: eu estive cego, não era paz o que eu tinha, agora é que a desejo. E tá bom, né? Já são 7:55. E é isso, gente. E aí? Quem quer casar? Ah, ai, que maravilha de pergunta. Depois dessa, acho que poucas. Não, gente, o que eu ia dizer é que eu acho maravilhoso como Clarice consegue levar para a superfície temas que, se de repente não são propriamente tabus, são temas com os quais as pessoas na vida normal ficamos com algum certo receio de falar, né? Temas completamente terrenais. Hoje, por exemplo, saiu que o amor pode ser um peso, né? Eu fico muito, por vezes, eu fico impressionada de como gerações mais novas ainda têm ideias que eu achava superadas, né? Então, Clarice ainda traz isso para a superfície. Por exemplo, o peso do casamento e a forma como é descrita aqui, né? O peso do leito comum, da mesa comum, da vida comum, preparando e ameaçando a morte comum. E como, por exemplo, a inveja entre amigas, né? O sarcasmo numa conversa. Por isso que eu digo, não é que sejam temas tabus, eu acho que todos, de alguma forma, passamos por isso, mas eu sinto que, não sei se é uma coisa minha, se é o politicamente correto, do mundo de forma geral, mas eu sinto que essas coisas não são tão faladas assim, né? Eu acho extraordinário quando essas reflexões aparecem na terapia. É isso. Sim, Para ela parece bem fácil tudo, né? Para a forma que ela coloca, a coisa parece tudo leve, né? Agora fica a dúvida de que se realmente vem de dentro ou vem só da boca para fora. Não dá para a gente entender muito aí. Pelo menos para mim fica assim, essa coisa, você não sabe se realmente ela está sendo ela, ou ela está querendo mostrar uma força, ou mostrar essa coisa que a gente não tem essa clareza, essa facilidade de ver, né? Não sei. sim. Eu sempre fico com essa dúvida também, imaginando. Mas eu ia comentar esse trecho para mim, como ela consegue envolver o leitor, assim, né? De pôr a cena toda, e aquela cena ali mais aflitiva na cama, ali, querendo falar, não sei o quê. Parece que você vai vivendo junto uma madrugada, assim. Depois ela já muda, põe uma cena um pouco menos, assim, é muito envolvente, né? Eu achei engraçado uma hora que ela põe lá um monte de questão, não sei o que, daí ela mesma fala, para de ser tão complexa, não sei o que lá, e depois ela volta a ser complexa de novo, né? Ela mesma sabe que ela faz toda, né, esses questionamentos, e ela se questiona e responde, é muito, muito incrível. Mas achei uma parte um pouco mais tranquila, o começo estava bem denso para mim, hoje foi bem, assim, foi gostoso. Né? E à medida que a gente lê, eu sempre fico pensando, né, na época, né, que foi escrito, lançado, né? Gente, é muito revolucionário, né? É muito, A porque abertura que ela hoje, tinha, né? é, porque hoje a gente ainda, né, provoca, né, uma discussão, provoca né, uma coisa assim de, né, é isso, né, como se estivesse mexendo num tabu e tal, né? Não fico imaginando há, né, 60 anos atrás, né?
Eu acho que hoje muita gente, para colocar o que ela colocava 60 anos atrás, precisava dos 10 anos de terapia. É. Por aí, Nessa coisa que ela pá, jogava assim, né? não é? É interessante, Interessante. que eu acho que a leitura desse livro tá servindo, pelo menos para mim, né? Tá servindo para descobrir mesmo, né? Quem é Clarice, né? Uhum. Assim, muito interessante. O que mais, gente? Você sabe que eu nunca tinha lido, nunca li nada inteiro dela. Eu tinha Água Viva, né? Água Viva, Uhum, que eu lia trechos. Então, eu uhum, pego o livro, tem trechos assinalados do livro que eu achava uhum, interessante e tudo, mas eu não cheguei a ler tá. ele de cabo a rabo. Então, é a Uhum, primeira vez que eu estou lendo tudo dela, uhum. assim. Agora eu fico querendo achar de novo, eu não sei onde foi parar o meu Água Viva, devo ter emprestado para alguém, mas eu lembro que ele era todo marcado de uma ou outra citação, um ou outro pedaço que me prendia, que me chamou a atenção, né? Hum. Mas eu não cheguei a ler o livro inteiro, não. Mas E... é que Clarice trabalha, é uma coisa maravilhosa como ela trabalha as frases, né? Se a gente for fazer uma micro-reflexão, não de parágrafos, mas de frases, você vê como uma ideia aparece, então ela esmiuça, ela separa coisas, de repente filosofa, de repente se contradiz, então inclui muita coisa, né? Quando isso vai se ampliando e se tornando não em parágrafos, mas numa reflexão que você acha que entende o tema, então ela engata com outra coisa, então é até compreensível, né? Quando as pessoas destacam textos que parecem dizer alguma coisa e depois no livro ficado um livro que o Lolita Clarice. Ai, tá travando muito É, dela tá hoje, né? cortando. Acho que... Mas é isso, gente. O que mais? Algo mais de hoje? Então agora é só ir agora para a cama ver se casos compra uma bicicleta, né? Eu já tenho a resposta. É, para falar a verdade, eu também, mas. Não tenho muito o que pensar a respeito, não. Ai, ai, então tá bom, gente. Então, bora lá. Boa Bora noite. lá. Boa noite. Noite Até para todos, quarta. bom resto de semana, até a próxima. Então, vocês Boa também. noite. Até. Boa noite. Tchau, tchau, boa Tchau, noite. tchau.